Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do nosso podcast Oficina da Vida. O nosso podcast é um espaço de reflexão sobre temas baseados nas habilidades de vidas que está presente na História em Quadrinhos Oficina da Vida. A História em Quadrinhos ela foi uma parceria entre o Grupo de Pesquisa e Extensão Cuidar, junto com o Núcleo de Evidências Care, com o apoio do Ministério da Saúde e do CNPq. Para esse episódio, a gente vai trabalhar sobre o tema o autoconhecimento e para isso eu estou com 3 convidadas maravilhosas. Comigo está Ana Júlia Rodrigues Lopes, integrante do Projeto Cuidar. Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Ana Júlia, eu tenho 19 anos, eu sou estudante de tecnólogo em radiologia na Universidade Federal de São Paulo e no Projeto Cuidar eu sou extensionista. Também está aqui a professora e doutora, coordenadora do Projeto Cuidar, Mariana Cabral Schweitzer. Obrigada, muita alegria estar aqui nesse episódio, né, do autoconhecimento. Eu sou Mariana Cabral Schweitzer, sou professora do Departamento de Medicina Preventiva da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo e coordeno tanto o Projeto Cuidar quanto o Núcleo de Evidências Care com esses alunos maravilhosos. E a nossa convidada especial do episódio de hoje é a Adriana Fabosi. A Adriana é psicóloga e terapeuta integrativa, é especialista em cuidado integrativo pelo Instituto de Pesquisas do Hospital Sírio-Libanês, atua com as práticas integrativas e complementares em saúde no Centro de Referências de PICS no Parque Maria Helena pelo SUS desde 2020. Ela participou do programa de residência multiprofissional com ênfase em PICS da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, é formada em acupuntura, é docente em formação e auriculoterapia para profissionais da atenção básica em parceria com o Ministério da Saúde e a Universidade Federal de Santa Catarina. Entre suas principais áreas de atuação estão a auriculoterapia, meditação, o yoga, medicina tradicional chinesa e terapia floral. Adriana, é uma alegria ter você conosco, seja muito bem-vinda. Legal, boa tarde, obrigada, pelo convite, Mário, Ana, Vitor, obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Ótimo. Gente, para começar a nossa conversa, eu queria ouvir de vocês o que vocês entendem sobre o autocuidado. Ana, você quer começar? Sim. Então, o que eu entendo de autocuidado é aquele momento que a gente para refletir quem nós somos, onde nós estamos, o que estamos fazendo, nossas atitudes, ou nossos próximos passos, nossas opiniões, nossos gostos, é aquilo que nós nos conhecemos, é o cuidar de si, é o que eu entendo de autoconhecimento. Ótimo. E Adriana, como você consegue definir o autoconhecimento de uma forma mais simples, assim, para o pessoal que está ouvindo a gente conseguir entender? Eu vim pensando bastante nesse tema, e eu vejo que, assim, a gente estava falando de adolescência também, e eu lembro que eu falava assim, eu me sentia uma adolescente um pouco esquisita, porque desde a adolescência eu sempre tive muita curiosidade de fazer coisas que buscasse essa ideia de me conhecer um pouco melhor. Então, eu tô falando isso porque hoje em dia eu já não sou mais uma adolescente faz tempo, mas eu vejo que o autoconhecimento, ele é um processo, Ele é algo que vai ser para a vida toda, Então, a gente nunca vai se bastar, falar assim, eu fui lá no final de semana, fiz um curso para o autoconhecimento e agora já sei tudo de mim. E ele é muito esse processo, mas ele é para o interior, Ele não é só dentro, porque ele não vai acontecer só dentro, ele vai acontecer com a gente na relação no mundo, mas é esse observar dentro, Observar emoções, sentimentos, sensações e o quanto isso, essa forma de como a gente se sente dentro e pensa dentro, vai refletir nas nossas escolhas, isso é, nos nossos comportamentos, para fora, O para fora ele vai representar esse mundo dentro. Sim. E professora Mariana, como que o autoconhecimento ele se dá na história em quadrinhos? Muito, muito lindo a gente pensar o autoconhecimento, São muitas formas de compreender. E na História em Quadrinhos, que é a Oficina da Vida, Quando a gente pensou como trazer essa habilidade de vida que, tem tantas explicações, a gente se baseou na história de uma professora de artes lá de Florianópolis, que é a professora Adésia, que virou nossa personagem aqui da história. E ela fez um exercício com os seus alunos que eram adolescentes igual a gente tem uma etiqueta de roupa, uma etiqueta pessoal.
E a etiqueta pessoal, a gente pode colocar informações sobre a gente mesmo. Então, ela convida, na história tem aqui também uma parte, que ela convida, põe o seu nome, a sua idade, da onde que você é, o que você gosta, o que você curte, né? Às vezes, né, quando a gente faz esse exercício e os alunos trazem um gato, que é como a gente tem aqui na história. Então, aqui na história tem alguns exemplos de etiquetas pessoais para o pessoal se basear e também se animar a fazer com eles mesmos, né? Então, aqui na história a gente quis fazer esse exercício. Acho que ficou bem legal, assim. Funciona quando a gente faz com jovens também. Legal. Muita gente acha que se conhecer é um processo simples, mas na verdade é uma etapa difícil, né? Ana, como que você pratica o autoconhecimento no seu dia a dia? Bom, como que eu pratico o autoconhecimento? Eu paro primeiro e eu penso sobre mim, eu reflito onde que eu tô. Se eu estou em uma situação de estresse, eu paro, eu penso com calma, com tranquilidade sobre minhas próximas ações, os meus próximos passos. Eu entendo o que eu estou sentindo diante daquela situação, eu reflito por que eu estou sentindo aquilo, e eu acho que eu vou meditando sobre isso referente ao autoconhecimento. Eu vou me ouvindo, eu vou ouvindo o que eu estou fazendo, eu até mesmo narro os meus passos, igual, eu estou aqui, eu estou falando, estou ouvindo, estou atenta, prestando atenção em vocês, é como eu pratico o meu autoconhecimento. Bacana. E Adriana, como que os adolescentes podem praticar o autoconhecimento no dia a dia, assim? Porque eu gosto muito também de observar, né, e entender melhor como, né, e o que pode ajudar a gente, né. Eu vejo muito que, até a Ana falou agora, da atenção. Né? Nada disso, o autoconhecimento, a palavra acho que chave para o autoconhecimento é a atenção. Né? A gente não consegue compreender nada de si, né, nem do mundo, se a gente não direcionar o nosso olhar, a nossa atenção. Eu gosto muito dessa ideia de ser um pesquisador de si e do mundo, né? Mas para isso envolve a atenção, e a nossa atenção ela tá bem mal treinada, vamos dizer assim, porque inclusive hoje em dia o que a gente faz por exemplo, com as mídias sociais, né, com a própria internet, o que a gente acaba fazendo é destreinando a nossa atenção. A gente às vezes não passa ali mais do que um segundo, né? E um monte de informação, mas nada, a gente destreinou a nossa atenção. Então, quando a gente às vezes quer parar e ter atenção em algo, quando a gente vê, a nossa cabeça já está em outro lugar. Porque não é só querer ter atenção. Se ela está destreinada, você não vai ter. Então, a meditação, né, ela é uma técnica de treino da atenção, uma forma de técnica de treino da atenção. Uma outra forma que eu gosto muito é o trabalho de consciência corporal. Não deixa de ser uma forma de atenção, porque eu sei que algumas pessoas têm um pouco mais de dificuldade de parar, essa coisa da meditação assusta um pouco para algumas pessoas. Então, por que não trabalhar com o corpo, mas sempre trazendo essa qualidade de atenção, né, para esse trabalho corporal. Não importa, né, o que seja, se você gosta de uma yoga, de um tai chi, legal. Mas se eu for fazer uma musculação que seja com atenção, ela pode ser também esse trabalho, né, esse exercício de me perceber, de sentir essa conexão. E aí, treinando isso, né, é uma forma também de autoconhecimento, né? Perfeito. E você comentou aí, falando sobre a questão das redes sociais, né? E a gente pensa que hoje os jovens, eles estão muito inseridos nesse contexto de sempre estar com o celular e tal. E de umas atividades que eu conhecia esse ano e que eu tenho feito, que tem me ajudado com essa questão da atenção plena, é a fotografia contemplativa. Você tá com o celular ali, mas você vê o celular de uma outra forma, né? Você usa ele para tirar uma fotografia, de repente, de um prédio, sem pensar muito sobre a fotografia em si, mas sem dar significado à fotografia, mas só da gente parar e observar. E é um bom exercício para ter atenção plena, e eu acho que isso é uma dica que os jovens podem estar fazendo, sabe? Tipo,
Vocês querem comentar alguma coisa? É muito legal quando a gente pensa que o autoconhecimento ele pode ser feito em qualquer momento, né? Aqui na história, por exemplo, a gente traz uma atividade, mas pode ser quando a gente está conversando com um amigo de, nossa, deixa eu ouvir o que ele está falando, e aí quando eu estou comigo, também deixa eu me ouvir e me perceber minhas emoções, perceber como que eu estou, né, me sentindo naquele local, se eu estou me sentindo confortável ou não. Se eu tenho alguma situação de saúde também, né? Às vezes eu posso ter, como adolescente, já uma doença, um problema de saúde que demanda minha atenção. Então, para eu reconhecer meus sintomas, os meus sinais, isso também é importante, né? E quanto mais eu acho a gente se conhece, mais a gente está aberto também para conhecer o outro. Então, aqui na história, a gente convida a etiqueta pessoal, que na escola eles trocaram entre si, na turma. Então, cada um conhecia um pouquinho mais do outro. Descobriu que aquele colega, que às vezes eu nem falava nada, também gosta de música, sei lá, sertaneja, ou rock, e aí a gente conversa disso. Então, esse conhecimento ele também pode gerar uma empatia, né, de conhecer a diferença do outro. Pode ser em casa, com as famílias, então a família pode fazer a etiqueta um do outro, e aí descobre que a mãe gosta de algo, o pai, né, ou o cachorro ali, alguma coisa. Então, acho que esse é um dia a dia que a gente vai fazendo o autoconhecimento. Sim, e aproveitando que você está falando da história em quadrinhos, né, da etiqueta pessoal, existe uma outra ferramenta também dentro, né, que é a matriz fofa. Você pode explicar para o pessoal que está nos ouvindo sobre a matriz fofa? Claro, é muito legal. A matriz fofa, ela é uma matriz que foi feita para planejar projetos, para planejar atividades em grupo, né, ou também individual. E aqui na história a gente coloca para cada jovem pensar sobre si, as suas forças, as suas fraquezas, as suas oportunidades e as suas ameaças. Porque às vezes, nesse processo do dia a dia, ou quando alguma coisa acontece com a gente, normalmente a gente foca muito no que está errado, no que não está dando certo. E a gente não vê as oportunidades que a gente tem, ou até mesmo as forças que enquanto jovem a gente tem. Então, por exemplo, a gente já fez essa atividade com alguns alunos, e aí eles falam, não, porque eu era muito tímida, eu era muito fechada, e aí eu percebi que eu queria, quem sabe, trabalhar minha comunicação. Então, né, a gente pode ter uma fraqueza e pensar, nossa, então eu vou trabalhar para isso. E também pode ser algo que a gente veja que tem uma ameaça, algo que olha, isso aqui, tô em casa com uma situação de saúde, de alguém, de algum familiar, puxa, melhor eu conversar com alguém, porque isso está mexendo muito comigo. Então, esse conhecimento a partir das nossas forças, das nossas fraquezas, oportunidades e ameaças é o convite que a gente tem aqui na história para preencher, né? Porque a história é tipo um almanaque, né? Então, o pessoal vai preenchendo e já fazendo. Bem bacana. Façam a história em quadrinhos. Posso Pode, claro. E quando a gente vai olhar para si, né? Se a nossa crítica, o nosso julgamento, ele tá muito alto, a gente vai acabar não dando muito espaço, né, para ver essas coisas, ou a gente vai se sentir muito envergonhado de si, e às vezes isso, em vez de ter o autoconhecimento, né, em vez de ir para um caminho legal, pode ir para um outro caminho que não seja tão legal. Então, o quanto é importante, né, a gente também saber que estamos na vida, que todo mundo está aprendendo, né? Que a gente vai ter... se você não dá espaço para viver e aprender, né? Você não vai ter espaço para mais nada. Você vai ficar parado num cantinho com medo de tudo, né? E cobrando, né? Se julgando muito e querendo sempre fazer o perfeito, aquilo que é impossível, né? Exato. E, Ana Júlia, você como integrante do Projeto Cuidar, tá indo em palestras nas escolas, nos CCAs, né? Como que você tá levando o autoconhecimento pra galera? Assim, a princípio, quando a gente aborda o tema autoconhecimento para os jovens e adolescentes, eu sinto que eles se encontram em uma posição que eles não sabem ao certo o que seria o autoconhecimento de fato, mas eles praticam, eles só não sabem o que eles estão fazendo. Igual, quando a gente chega a questionar, o que você faz de autoconhecimento? Eles ficam se questionando, pensando, mas aí a gente começa a entrar no assunto, dar exemplos práticos do dia a dia, eles começam a nos responder de uma forma que, se a gente para pra pensar, os jovens, eles sabem o que é. Talvez eles não saibam naquele momento, com essa nomenclatura. Mas se você perguntar, dar exemplos do que eles fazem, quais são as rotinas deles, eles vão saber dizer. Ou não. Tem jovem que talvez não saiba, que precisa dos exercícios da HQ até mesmo, né? Pra poder desenvolver o autoconhecimento. Então, assim, a princípio, na minha visão, eu acredito que os jovens, eles saibam que é o autoconhecimento, mas eles não sabem identificar que eles
têm o autoconhecimento, que eles praticam o autoconhecimento, mas pela nomenclatura ou pelo significado do autoconhecimento em si. Então, eles praticam, mas até mesmo eles não saibam o que eles estão fazendo de fato. E é até interessante que a gente foi numa escola falar dar oficinas também das habilidades de vida. A gente estava falando sobre o autoconhecimento e a gente estava falando a gente fez uma atividade com jovens de fazer a etiqueta pessoal. E aí tinha uma menina dentro desse grupo de jovens que e a gente dentro oferecemos orientações para eles montarem as etiquetas, né, colocando o nome, a idade e um desenho de algo que representasse alguma coisa que eles gostassem ou o que representassem eles de fato, né? E aí a menina, a gente deu um tempo, depois que passou esse tempo, ela falou, eu não coloquei nada, porque eu não consegui, não pratico autoconhecimento, tipo assim, ela meio que não estava entendendo tudo aquilo, né? E aí, quando a gente começou a conversar com ela, a gente entendeu, e aí ela falou assim, eu pratico meditação todos os dias. Então, foi bem aquilo que a Ana falou, né? Tipo, às vezes os jovens fazem o autoconhecimento e praticam outras habilidades de vida, como ter empatia com o próximo, mas não sabem a definição exata da palavra, ou se perdem. Então, eu acho isso muito interessante a gente comentar. Que, às vezes, as pessoas praticam as habilidades de vida no seu dia a dia, mas não sabem a definição certinha, né? É muito legal. E você tem alguma dica, assim, para dar pra galera, tipo, sobre como que eles podem praticar o autoconhecimento, além da meditação? Olha, Vitor, você falou, acho que o principal agora, a vida, né? A vida, ela já vai te trazer, né, reflexões, né? Se você está percebendo, eu gosto muito de trabalhar com resultado, né? Quando eu converso com meus pacientes, eu falo assim, você quer modificar alguma coisa? Olha para o resultado das suas escolhas. Porque eu falo que a gente está na vida para aprender a escolher. Se a gente fala da área da saúde, né? Se a gente fala de qualquer coisa da vida, pode olhar. A gente está aqui na vida para aprender a escolher. Mas para aprender a escolher, a gente precisa se olhar, né? A gente não pode só falar assim, isso aconteceu, eu sou uma pessoa muito azarada, né? Tudo de errado acontece comigo, minha saúde não tá boa. Mas assim, quais escolhas eu estou fazendo? Né? Então, acho que assim, olhar para o resultado, se eu estou num momento de vida onde os resultados da minha vida, de algumas coisas não estão legais, deixa eu olhar quais escolhas eu estou fazendo para que isso aconteça. Né? Então, trazer o autoconhecimento, eu acho que gera muita responsabilidade. E às vezes a gente não quer ter responsabilidade. Né? É mais fácil. O que você acha? Então, foi ela que falou para eu fazer. Né? Então, gera muita responsabilidade. Quanto mais eu me conheço, mais eu sei o que é bom e o que não é bom para mim, mais eu tenho que, quando as situações se apresentam na minha vida, estar forte para ir lá e escolher aquilo que é melhor para mim. E aí vai depender, às vezes você vai ter que falar um monte de não, que a gente não quer falar, né? Ouvir também. Ouvir. E na época da adolescência isso é muito difícil, porque a coisa mais importante são as relações. Né? Então, muitas vezes eu vou deixar de ir por um caminho porque a turma tá indo para aquele. E tudo bem também, porque faz parte desse momento de vida. Né? Mas eu gosto muito de falar, olhe para o resultado e a partir do resultado, vê quais escolhas você tem feito, né? E tentar fazer escolhas diferentes, né? Para mudar a resposta tem que fazer escolha diferente. Sim, e é no dia a dia, né? E isso que é o mais bonito. E não tem idade para terminar. Não tem. Todos os dias, até o último suspiro, a gente tem que estar aprendendo e se conhecendo. E além da matriz fofa e da etiqueta pessoal, o que mais de autoconhecimento a História em Quadrinhos ela aborda, assim? É interessante quando a gente começou a fazer história em quadrinhos, porque existia um interesse, né, de ver o que funcionava para o adolescente para ele ter melhor saúde mental, promoção da saúde. E um dos itens foi todas as habilidades de vida, que são as 10 habilidades de vida, né? Então, a inteligência emocional, uma habilidade que a gente vai falar no próximo episódio, mas que também envolve o autoconhecimento. Então, exercícios para você perceber quantas emoções você tem. E tem um exercício que a gente não incluiu
aqui na história, mas eu sempre falo que é como se fosse da gratidão. Que às vezes a gente é muito acostumado, como, né, a própria Adri falou, eu penso tudo que deu errado naquele dia. E tem uma pesquisadora que ela chama Bárbara Fridriksson, e ela fala que para cada coisa ruim que dá no dia, a gente precisa de 3 boas para poder o nosso cérebro compensar e dizer, hoje foi um dia bom. Então, o autoconhecimento pode ser também de ver como é que a gente está encarando o que está acontecendo no nosso dia a dia. Será que eu estou sempre, né, reclamando que eu tenho azar, o que não tá bom e que deu ruim? E às vezes eu não consigo ver que, sei lá, alguém preparou alguma coisa para eu comer no meu café da manhã, ou que a minha roupa que eu queria usar hoje estava limpa para eu usar, ou então que eu peguei algum meio de transporte e deu tudo certo, estava no horário, não peguei muita fila e cheguei, e tinha um motorista e tinha, sabe? Então, quando a gente começa a fazer esse exercício de gratidão ou de reconhecer as coisas que estão dando certo no nosso dia, quantas pessoas estão envolvidas, aquilo vai nos dando também um senso de conhecimento da gente, de poder apreciar e compensar a negatividade que pode aparecer. Então a gente teve até nesse dia que a gente estava na escola, uma aluna que ela falou assim, o que eu parei de fazer de autoconhecimento foi de não pegar o celular logo que eu acordo. Por quê? Porque o celular, ele altera, especialmente se a gente usa rede social, a nossa dopamina e como a gente se sente bem e vai regulando de uma maneira diferente. Então ela percebia que quando ela usava muito celular logo pela manhã, isso ela percebia que ela já não via mais tanta graça nas coisas, ou tinha muita dificuldade de concentrar ou de fazer uma tarefa chata, porque quando a gente libera muita dopamina, a gente vai ter essa dificuldade. Então, o próprio jovem perceber como que ele tem que regular o tempo de tela dele, o sono, será que eu fico, quando eu tô com muito sono, eu fico muito rabugento, ou quando eu tô com fome. Então, acho que sempre as habilidades de vida vão estar entrelaçadas e sempre vai ter aí várias experiências que podem ajudar a gente no autoconhecimento, né? Todo dia, que nem você falou. Todo dia, sim. É uma tarefa desafiadora, mas bem legal. Se você aí de casa que está nos ouvindo e tem interesse em continuar estudando sobre as habilidades de vida, a gente vai gravar outros episódios falando sobre empatia, sobre a comunicação eficaz, o relacionamento interpessoal, mas para quem quiser ler, fica o convite para ler a História em Quadrinhos da Oficina da Vida. É um projeto bem bacana e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Alguém tem algum comentário final para deixar para a galera, assim, ou que gostaria de complementar alguma coisa? Eu posso falar. O que eu entendi hoje é que o autoconhecimento, ele é um exercício diário, constante. Tem início, tem meios, mas não tem fim. Porque como é diário e é constante, constantemente nós mudamos de opinião. Hoje eu posso gostar disso, amanhã não. Hoje eu posso não gostar disso e amanhã eu posso gostar. Então é entender isso, que nós mudamos e nós temos que nos adaptar a isso, nos reconhecer nessa mudança, não nos perder na mudança. Então é exatamente isso que eu tenho entendido sobre o autoconhecimento, que ele é uma atividade constante, diária, ou que volta e meia você precisa parar e pensar sobre isso. Bacana. Você tem algum comentário final? E que para isso a gente tem um monte de ferramenta, né? Então tem aqui, né, a História em Quadrinhos. Eu penso muito também assim, os tipos de terapia. Eu falo às vezes não só psicoterapia, mas de espaços onde você possa falar, mas também ouvir, né? De coisas mais, de atividades mais formais, porque é isso, às vezes a gente quer trabalhar o autoconhecimento, nem sabe o que é autoconhecimento, por onde eu começo? E hoje em dia a gente tem uma oferta infinita. E aí vem de novo o autoconhecimento, para onde eu vou, qual que eu escolho, né? Mas vai fazendo o seu caminho, vai vendo o sentido das coisas para você, vai vendo o resultado, que vão ter propostas bem interessantes aí à disposição. Bacana. Acho muito legal que a Adri trouxe, que tem várias práticas, né, que a gente usa. E o projeto Cuidar, ele também desenvolve, né, conhecimento e também apresenta muitas evidências dessas práticas integrativas e complementares. Aqui na História em Quadrinhos tem também uma prática de meditação. E os jovens também falam, nossa, é difícil, mas quem sabe eu experimento. Quem sabe eu não faço uma prática tão longa, mas posso, sei lá, tô sentado aqui na aula e tô cansado, né, da aula, posso colocar a mão
mão na minha perna, me colocar no lugar, sentir meu pé no chão. Opa, já tô voltando aqui para esse espaço que eu tô. Então, as práticas integrativas e complementares, elas podem, né, ampliar o nosso olhar. E eu acho que o grande objetivo que a gente tem aqui com o podcast, com a História em Quadrinhos, é manter essa mente aberta, né? Que é uma das atitudes, né, de meditação ou do mindfulness, que é uma mente aberta. Será que eu posso experimentar fazer uma aula de artesanato? Ou fazer um desenho? Ou ouvir uma música que eu nunca ouvi antes e ver como eu percebo isso em mim? Então, acho que o autoconhecimento, ele demanda essa experimentação, né? Não acredite em nada que a gente está falando aqui. Experimente, vai aí conhecendo, quem sabe, né, diferentes práticas para ajudar aí no processo. E não existe uma receita de bolo, né? O que funciona pra mim, às vezes não necessariamente vai funcionar pra você e tá tudo bem. É importante a gente achar o que mais se encaixa na nossa rotina e as nossas necessidades. Bom, queria agradecer o convite de todas vocês, especialmente a Adriana. Muito obrigado. Viu? Obrigada a vocês. E é isso. Eu convido você também a assistir os nossos próximos episódios sobre as demais habilidades de vida.